Nosso Almoçando com a Notícia de hoje aqui no Jaraguá Tênis Clube, temos um prazer enorme de receber parte da diretoria da OAB, que está aqui também representando o famoso movimento Unidos pela OAB. Eu já acho bonito esse negócio de unidos. Eu sou unido por essência, sabe? Eu acho que deve ser o número de filhos que eu tenho, né? Não é mais do que papai. 11 vivos, eram 13. 18 netos, 2 bisnetos, não é bom? Muito bom. Bom, isso tudo assim. Tem melhor que família, tudo né, assim, ó, tudo assim, tudo unido assim. É um negócio assim lindo demais. Então, falou unidos, eu já estou junto. Olha, dá para ter um lugarzinho aí para eu botar minha cabecinha. Quero chegar também. Fazer parte da união, não é, patriota? Tem que ser assim, não é? Sem dúvida, Geraldo. Agora, você é uma figura que talvez você não saiba, porque você não vem com muita frequência ao programa. Mas eu admiro demais você e o seu trabalho. Há muitos e muitos anos. Você é muito generoso. Eu diria que desde que cheguei aqui, porque você sempre fez um trabalho muito bonito, muito bem feito, sempre esteve assim a favor dessa luta pelos direitos humanos. Mas nesse último bloco, eu realmente vou provocar vocês, viu, Fernando? Tá Agora certo. eu vou provocar a OAB nessa conjuntura que nós vivemos. É inegável que nós vivemos uma conjuntura profundamente difícil, seja ela política, seja ela econômica. Eu até me pergunto, eu não sei quem nasceu primeiro, para essa história do ovo da galinha, foi a crise política ou a crise econômica? A gente fica numa dúvida. Tostines vende mais porque é fresquinho, é fresquinho porque vende mais, né? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe, não é verdade? É verdade. Então a coisa está muito séria. E eu também não consigo enxergar a OAB fora do processo. Não consigo. Mas a OAB olha, não tá veja fora. bem, e nesse momento eu não estou levantando bandeira de ninguém, Eu estou levantando a minha que diz assim, eu admiro a OAB. E como eu admiro? Eu admiro o trabalho que vocês estão fazendo. Esse trabalho que vocês em 2 blocos aqui colocaram é um trabalho lindo, magnífico, certo? Mas eu também admiro o trabalho de a OAB dizer assim, epa, vamos gritar, vamos berrar, porque não é assim não. Que história é essa? Então eu quero saber de vocês exatamente isso. Qual é o projeto em relação a estar também à frente das grandes manifestações? Nós estamos falando de uma instituição que historicamente lutou por todas essas bandeiras, exatamente. né, Geraldo? Na verdade, assim, a instituição que lutou pela democracia, a Desde instituição a ditadura Vargas. que lutou pelo fim da ditadura, que lutou pela Constituição de 88, que lutou pelo impeachment que já aconteceu no nosso país. Diretas. Então, é uma instituição que, sem sombra de dúvidas, fez parte de todos esses momentos importantes para a construção do nosso país. E não diferente do que já foi, está sendo hoje. Na verdade, nós estamos falando de uma instituição que vem, mais uma vez, lutando para que o Estado seja cada vez mais fortalecido, que a democracia esteja cada vez mais concretizada. Agora, nós temos que tomar o cuidado, porque a OAB, com toda essa história que ela tem, ela não pode se precipitar. Ela não pode atropelar o processo e pegar a bandeira e sair atropelando toda a Constituição. Sem dúvida não alguma. pode. Ela tem que então, ser coerente. a OAB está acompanhando de perto tudo o que está acontecendo no nosso país. A OAB está atenta com toda essa consolidação. E assim que necessário, ou se necessário, pegará a bandeira que precisar. E isso está sendo dito todos os dias. Então, o Conselho Federal vem tomando todos os cuidados com relação à defesa dos direitos, com relação às investigações, para que elas aconteçam efetivamente, para que as provas venham à tona, para que tudo que necessário for para a comprovação de tudo o que aconteceu e realmente lavar tudo, isso a Ordem está acompanhando. Então, a Ordem tem uma responsabilidade muito grande. Mas o que me preocupa, Geraldo, é que assim, as pessoas confundem um pouco o papel da OAB e a responsabilidade da OAB com alguns exageros. Quem assistiu à mobilização social que aconteceu nos últimos tempos, a gente via bandeira pela ditadura, bandeira pelo monarquismo, bandeira por qualquer coisa. Exatamente. Então tem os malucos que saem pela rua defendendo qualquer coisa. E a Ordem não pode entrar nesse processo se não for de forma responsável. Esse processo tem que ser combatido. Pois é. Então as pessoas dizem, por que a Ordem? A Ordem tem que ir assim que tudo estiver pronto para que ela se apresente da forma legal. Bem, então eu pergunto uma coisa a vocês, e principalmente a você, meu caro patriota, e a Fernanda. A Ordem já tem uma opinião Geraldo. definida a respeito do que está acontecendo? Nós temos uma opinião antes da crise. É só a gente rememorar. A crise, primeiro, é a política. Ela é a mãe de todas as crises. Isso é um consenso nacional. Também. E por que a crise política é a mãe de todas as crises? Porque o poder político dessa democracia representativa tem sido gerado pelo poder econômico. Perfeito. Quem foi que antes da atual crise foi ao Supremo Tribunal Federal na gestão de Ofir Filgueira Júnior
com uma ação direta de inconstitucionalidade para acabar o financiamento por empresa de campanha? Foi o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Por unanimidade do seu colégio, parecer de Zé Afonso da Silva, do Barroso, que era então advogado, a ordem foi, esperou, antes da crise, o Supremo poderia ter deliberado isso, antes do ápice da crise. Mas o ministro ficou 1 ano e 6 meses com a vista, trouxe a vista, teve até um incidente no julgamento e foi julgado. Quem foi que fez a lei das eleições com a CNBB e a ABI? A OAB. Quem foi que fez a luta pela lei complementar 135, a lei do ficha limpa? A OAB. Quem é que está nessa luta agora para que o advogado participe do inquérito, para que o inquérito não seja uma coisa medieval do tempo da Inquisição, do tempo do Santo Ofício? A OAB. O advogado vai participar do inquérito. Por mais escrapuloso que seja o crime, a sanção só será legítima se a defesa tiver exercido com plenitude. A gente, antes de entrar na ordem, Geraldo, faz aquele juramento. Está no artigo 44 do Estatuto. Defender a ordem jurídica, o Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, a justiça social e as instituições jurídicas. Muito bem. E aí, essa defesa, numa hora de crise, ela tem que ser feita com equilíbrio. Nós não podemos ser arrastados pelas conveniências de uma certa mídia comprometida com isso ou com aquilo. Eu tenho a obrigação de defender a consciência jurídica, de defender as instituições jurídicas, a liberdade, o patrimônio, a legitimidade do processo político, a verdade dos processos políticos, é algo mais caro à democracia. Não tem dúvida. Na democracia, é a soberania popular. Então, a ordem está com campanha de corrupção, fez eventos no país inteiro para combatermos a corrupção antes de Lava Jato, diga-se de passagem. O que é que a gente tem que olhar para a Lava Jato? A gente tem que olhar para a Lava Jato como uma investigação, como qualquer outra, e dizer sempre a ela: investiguem o fim do mundo. Investiguem tudo, Essa né? pode ser a Operação Apocalipse. Agora, Exatamente. respeite a Constituição. Muito bem. Aí você Nada de prova ilícita. Pronto, aí você chegou num ponto que eu queria provocar. Nada de exacerbação. Como é que vocês, OAB, vocês advogados, enxergam em determinados momentos o avanço do jurídico em cima do legislativo ou vice-versa? Veja, numa república, os homens são iguais. Os homens. Os homens, lato As sensu. instituições são... Aí o que é que a gente tem que fazer? Qual é a nossa luta? Se os homens são iguais perante a lei, o que está acontecendo é que pessoas que nunca pensaram ser atingidas pela lei estão sendo atingidas. Isso é pedagógico, isso é bom. Isso é bom. Eu acho bom. Numa república, isso é bom. Não, eu acho Agora, ótimo. que não se faça isso fora dos cânones constitucionais. Aí é que você entrou no que eu queria dizer, entendeu, Fernanda? Claro, Não, claro, lógico, Geraldo. ficamos E uma outra Até questão. que ponto o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, na opinião de vocês, dos advogados, pode legislar? Nós caminhamos, esse para mim é um cenário muito delicado que o Brasil vive hoje. Super delicado. E vivemos hoje porque, como a gente comentava até num dos intervalos, Geraldo, nós temos uma Constituição, que é a Constituição da democracia, que é a Isso. Constituição cidadã. Com certeza. No entanto, nós temos mais de 90 normas que ainda não foram regulamentadas. Perfeito. Aí o legislador não cumpre a obrigação dele, Isso. porque não legisla. Aquele que deveria legislar não o fez. Nesse cenário, o que acontece? O judiciário acaba ocupando esse espaço. É uma posição Aí você vai proativa. dizer, isso é bom ou é ruim, né? Isso. É o tal chamado ativismo judicial, né? Exatamente. Aí eu lhe pergunto, no direito administrativo, por exemplo, que é a área que eu atuo, o judiciário participou de situações importantes que resolveu o problema. Por exemplo, greve de servidores públicos, Exatamente. tentaram resolver. Exatamente. Concurso público, tentam resolver. Aposentadoria especial dos servidores públicos, o judiciário tenta resolver. Claro. Mas se nós tivéssemos uma lei, não precisava disso. Com certeza. Então, na minha cabeça, o legislador não legisla, o judiciário vem e ocupa o espaço. Deveria ser assim? Não deveria. Se cada um ocupasse o seu espaço, nós não teríamos crise nesse sentido. O judiciário Agora, tem que fazer cumprir a lei. exatamente, Solamente. exatamente. Aí veja, o judiciário exagera. Então você queria que ele não fizesse? Não, eu acho Também que ele não deve tem como. exagerar. Se o outro não faz, Exatamente, o seu papel, não tem eu acho que ele tem mais é que exagerar. Eu venho dizendo que é o mal necessário, não tem outra A saída. imprensa porque ela era da época dos anos de ouro. Exatamente. Então, assim, agora, realmente alguns exageros. Quando a gente vê a quantidade
quantidade de súmulas vinculantes que nós temos hoje, quando a gente vê a quantidade de decisões com repercussão geral, com efeito vinculante à sociedade, a gente se assusta. Claro. Porque realmente, assim, é muito rápido e muda-se muito rápido a posição, a opinião, o julgamento. Então, isso não é feito de forma responsável. E isso é um risco para a democracia. Com certeza. Então, há um abalo na harmonia dos poderes. E você sabe que o próprio legislador já percebeu isso, Geraldo. Há, inclusive, um projeto de emenda constitucional que tramita no Congresso, que o artigo 49 da Constituição Federal diz que quando o presidente da República extrapola os seus poderes regulamentares, o Congresso Nacional pode sustar. Com certeza. Então, a Constituição já diz Exatamente. isso. O que o parlamentar quer agora? Que quando o judiciário extrapolar o seu poder de julgar, que o Congresso Nacional também possa sustar e impedir. Esse é um projeto de emenda que tramita no Congresso. Ok, mas só que o Congresso percebeu. Mas só que a crise vivida agora faz com que o Congresso se acomode muito mais do que deveria. Com certeza, com certeza. Até porque há vários interesses. Até por instinto de sobrevivência e conservação. Exatamente. Porque ele está na linha de tiro. Mas existe a lei do silêncio. Mas existe uma instituição, eu cheguei um dia, eu queria, no final, quase no final desse programa, existia uma instituição chamada OAB que pode botar a boca no trombone. Com certeza, com certeza, com certeza. E sobre, Geraldo, é preciso que se registre. No ápice, agora no ápice da crise, alguns dizem que nós estamos longe do fundo do poço, mas a ordem disse, por sua liderança maior, o presidente Marcos Vinícius, que a mandatária do Executivo devia desculpas à nação. Com certeza. Ele disse, devia desculpas à nação. Emitiu-se nota nesse sentido. Nós não podemos dizer a um país do tamanho do Brasil que numa campanha política X e depois de assumirmos, dizer não, a realidade não era X, é Y. Como se fossem pessoas diferentes, né, não? A ordem já se manifestou nesse sentido. É verdade. Aquele negócio de dizer coisas hoje e amanhã porque é melhor. Aí alguém chega a dizer, Everaldo, por que a ordem não está na rua ainda pelo impedimento da presidente? Porque nós temos que ser guardiães da Constituição. Eu não posso impedir uma presidente da República, um presidente de República, por uma conduta de um mandato exaurido. Porque tudo que houve até 31 de dezembro é de um mandato que foi extinto. É verdade. Eu tenho que ter um fato de 1º de janeiro para cá. Ah, mas esse fato jurídico e o fato político. Não, o fato político é a classe política quem decide. É verdade. Não é? É verdade. A sanção política é do Congresso. É do Congresso. Ele está legitimado para isso. Eu acho que há uma confusão aí também, viu, Geraldo? Importante sobre o debate desse tema, quando ele ganha esse contorno eleitoral, ele perde um pouco a coerência. Eu posso falar isso de forma muito clara, porque eu sou um crítico do governo, acho que o mais aqui da gestão, mas a gente não pode confundir a opinião, inclusive pessoal, de cada membro, de cada advogado, com a opinião da instituição OAB, que tem que estar balizada em muito mais do que simplesmente uma questão política, né? A questão jurídica tem que ser fundamental. Então passa-se a impressão de que a OAB está completamente alheia, né? E aí aqueles boatos de sempre, que o presidente isso, que o presidente aquilo. Exatamente. Isso é o calor eleitoral, porque quem acompanha o debate sabe que a OAB está fervendo nesse tema. É verdade. O Conselho Federal está discutindo esse tema o tempo todo. Toda sessão, todo mês. O presidente Marcos Vinícius teve que dar essa declaração justamente para mostrar às pessoas que esse debate está acontecendo o tempo todo, né? A declaração foi forte. A declaração para o presidente da República pedir desculpas à nação não foi uma declaração simples, não foi uma declaração qualquer. Então, acho que é uma confusão aí, né? Uma confusão. O debate eleitoral está tornando essas coisas muito nubladas. A OAB tem participado, a OAB local tem participado. Sem dúvida. Agora, mais uma vez, já entrando naquele tema que foi mencionado no início, o perfil do presidente Tiago Bonfim, né, e isso é muito importante de se destacar, não impediu que a OAB atuasse ativamente em questões sociais. Eu queria deixar isso muito claro, né, porque é muito fácil chegar hoje e dizer assim, a OAB não apareceu no tema tal. Mas o que é aparecer no tema tal? É estar dando entrevista para todo mundo, toda hora, sobre qualquer coisa que aconteça na sociedade? Eu acho que não é por aí. A OAB agiu e agiu muito. O presidente Tiago Bonfim agiu e agiu muito. Essa gestão agiu muito. Agora, se esse é o nosso defeito, que eu considero uma virtude, né, do presidente, de não estar querendo aparecer, de não ter essa vaidade, não ter esses planos políticos eleitorais, imediatos e tal, eu acho que isso é mais uma virtude do que um defeito. E eu queria destacar isso, porque essas críticas, né, que não só dele, todo membro da diretoria, do próprio Nivaldo, fazendo um belo trabalho na Caixa, justamente. Mas Nivaldo não vive falando do trabalho que ele faz na Caixa, o vice-presidente Edinaldo Baiano, eu acho que faltou para nós divulgarmos
divulgar mais. É sempre bom. E as críticas são importantes, sabe, Geraldo? É importante ouvir crítica, né, para melhorar. Eu queria só destacar porque essas críticas, no calor da eleição, podem dar a impressão errada de que a OAB, como instituição, deixou de agir. Eu posso garantir que ela agiu e vem agindo. E eu posso falar isso muito abertamente, porque sou um crítico, quanto mais, desse governo federal. E estou o tempo todo, inclusive nas redes sociais, batendo no PT, batendo na Dilma, mas eu não posso confundir a minha atuação pessoal com a ação da instituição. E uma outra questão que demonstra até a coragem disso é a criação do próprio Movimento Unidos. Porque Unidos pela OAB representa, vamos colocar a gestão na avaliação dos advogados. Vamos dar aos advogados a oportunidade de participar e de avançar mais. Eu acho que a ideia é essa. Então a coragem de criação desse movimento para colocar na pauta da discussão é que demonstra que nós queremos avançar mais. Com certeza. Geraldo, eu queria fazer um corte. É que os advogados alagoanos... Você não é médico. Não, eu quero fazer um corte da nossa participação. É cirúrgico mesmo. Os advogados alagoanos ainda não perceberam que uma seccional pequena como a nossa, que há 25 anos não tem um diretor no Conselho Federal da Ordem, conseguiu nessa gestão, pelos valores políticos que tem, nós temos a presidência do FIDA. O FIDA é um fundo de assistência a toda a advocacia nacional, das caixas de assistência. Sabe quem preside esse FIDA? O conselheiro federal por Alagoas, Felipe Sarmento. Nós temos a vice-presidência da Comissão de Precatórios. Nós temos a presidência da Comissão Nacional de Arbitragem, o conselheiro federal Aldemar Mota. Nós temos a Comissão de Saúde, nós temos a Comissão Nacional de Direitos Humanos, nós temos a Comissão Nacional da Mulher Advogada, tivemos 2 conferências de âmbito nacional, a da mulher e agora o encontro da arbitragem nacional no estado de Alagoas. Os 25 anos da Constituição foram comemorados aqui. Aí alguém tem a infantilidade, né, de chegar aqui no seu programa e dizer que a ordem local e a nacional não defendem o exame de ordem. Meu Deus! Todas as manifestações unânimes do Conselho, Colégio de Presidentes, a nação viu, quem estava vendo na TV Justiça, quando Sua Excelência o ministro Gilmar Mendes terminou o voto, sendo injusto com a ordem, que o diretor Cláudio Souza pediu a palavra, ele retirou-se, foi preciso o presidente Ricardo Lewandowski dizer, eu presido, e deu a palavra ao advogado. É por isso que sexta-feira o presidente Supremo receberá uma medalha de Alagoas. Muito bem. Ele vem a Alagoas para audiência de custódia e vai ser reconhecido por isso. Então, é preciso que nós, advogados alagoanos, nos orgulhemos desse tempo e desse momento. Isso nunca houve. Isso é muito importante. Por isso que unidos pela OAB. Meu querido Adroaldo Catão, é a hora de você dizer assim, você é horrível, você é um péssimo apresentador, você não fez a pergunta que eu queria responder. Que pergunta eu não fiz a você, Adroaldo Catão? Não, eu acho que, na verdade, a última manifestação que eu queria fazer era aquela, né? Chamar atenção para isso. Que eu fico... última não, que você ainda vai fazer outras claro. comigo, eu fico muito preocupado rapaz jovem. Com esse clima. Eu sei que isso faz parte da eleição, mas esse clima eleitoral turva demais as ideias, né? E às vezes as pessoas faltam com a verdade, né? com temas assim, comezinhos. Né? A OAB tem a gestão, essa gestão que a gente representa, ela obviamente tem críticas a receber, porque todos têm críticas a receber. Né? Mas falando especificamente da escola, né? Eu posso dizer muito tranquilamente, a equipe que trabalha comigo na escola tem críticas a receber justamente porque trabalhou. Né? Porque antes a escola não tinha críticas a receber porque não fazia nada. Nós fizemos lançamento de livros, nós fizemos cursos presenciais e telepresenciais. Nós temos uma pós-graduação que não gera nenhum problema para o aluno. Então as críticas que nós temos para receber são críticas naturais de qualquer gestão e temos que aceitar porque podemos avançar muito mais. Quer dizer, a escola era nada e hoje é uma escola, mas ela pode melhorar ainda muito. Temos planos para termos uma sede própria, temos planos para termos uma sala de aula, mais salas de aula. Nós temos uma hoje, boa sala de aula, bem estruturada, mas podemos ter mais. O nosso auditório está em fase de preparação, então assim, tem muito a avançar, mas só tem muito a avançar porque o caminho já começou a ser trilhado. Muito obrigado por ter vindo esse programa. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço mesmo. Meu querido Edinaldo Maiorano, coisa boa você de novo aqui no nosso programa. Geraldo, na verdade, a pergunta eu já esperava, mas não é uma resposta, não é uma solicitação para que você faça. É mais uma conclamação à classe. Okay. Né? Esse movimento, acima de tudo, ele tenta concitar, tenta provocar na advocacia alagoana um sentimento de ativismo institucional perene, constante, participando ativamente da vida da instituição, colaborando com ela,
né, sugerindo, também criticando, mas que essa crítica não fique consolidada em coisas ácidas, mas ávidas para um sentimento de transformação constante da advocacia e da sociedade alagoana. É isso que a gente espera, é isso que a gente vai proclamar, não só por esse movimento, mas ao longo da nossa trilha da advocacia alagoana. É isso que nós postulamos. E viva sempre a OAB. Não é não? Certamente. E viva a OAB, sem dúvida alguma. Bem, meu amigo Nivaldo, qual foi a que eu não fiz, Nivaldo? Você fez todas. Nada, nunca faço todas. Mas graças a Deus. essa consciência que a gente tenta trazer aqui é muito importante. O advogado precisa participar ativamente. Nos espaços de diálogo, a gente percebe algumas considerações que o advogado faz entre seus colegas, mas esquece de trazer para a gente, Evaldo. Uma coisa tão simples, meu e-mail está lá. Cientista político de mesa de bar. Eles recebem. É verdade. Eles todos recebem os nossos newsletters, os nossos e-mails estão lá, eu respondo todos aqueles que eu recebo. Então, quando houver qualquer problema, nos acione. Antes de criticar, nos acione, nós estamos dispostos a resolver, né? Então, essa consciência de participação que é importante. O advogado precisa perceber que ele é o AB. É o mais importante de tudo. Exato, ele é o AB. O AB não é uma entidade que está lá naquele Aliás, na verdade, eu digo o seguinte, eu tenho ouvido os movimentos que vão acabar combinando em chapas e que vão acabar combinando numa eleição que eu espero que seja profundamente decente. E, na verdade, todos vocês, sem exceção, vocês pensam no bem do advogado. Com certeza, é muito trabalho. Não tenha dúvida. É muito trabalho. Cada um tem uma linha e tal, mas, na verdade, quando afunila para uma unidade, para um bem comum. É isso que nós todos queremos, unidos por Meu conta amigo disso. Everaldo Patriota, o homem dos direitos humanos. Ô, Everaldo, eu quero fazer um bate-papo com você. A hora que muito você tempo quiser. a gente não fala, não sobre eleições, nem sobre a OAB de um modo geral, mas sobre direitos humanos, que a gente tem muita coisa para conversar sobre Muita isso. coisa. Muita coisa. Mas de hoje, qual foi a pergunta que eu não fiz? Você poderia ter perguntado, mas você é um bisavô ainda em forma? Ter perguntado a esse avô, quase sexagenário, por que ainda nessas lutas de ordem? Por que ordem dessa paixão? Eu quero morrer nessa luta. Tem que morrer nessa luta. Tem Em que pé. morrer nessa luta. Um pedal. É isso aí. Tenha 70, 80, não quero saber. Quero estar aqui na próxima campanha. Geraldo entrevistando. Mas não tenha dúvida. Não tenha dúvida. E se servir de exemplo, esse velho que está aqui está com 77. Rapaz, velho, são as estradas aí que não deixa de usar. Olha, não pinta cabelo, não. Você é um homem experiente, não é velho? Você é só experiente. Então, ordem essa paixão. Obrigado por ter Ordem vindo. essa paixão. Então, enquanto tiver essa paixão, estamos aí na luta. É verdade. Antes de passar para a pergunta que eu vou fazer à Fernanda, eu queria me permitir ler para vocês o artigo que eu postei hoje. Vão matar o povo de fome e de morte morrida. Vinha no carro ouvindo Bom Dia Brasil. Bom dia? Só tem miséria. Só tem coisa ruim para o povo brasileiro que já está pelo gogó com as notícias econômicas, com a alta e mais alta do dólar, que na verdade ele sabe apenas que vai influenciar nos preços de muita coisa que ele usa para sobreviver. E aí, quase que de repente, num enorme susto, veio a boa nova de que o governo havia retirado os subsídios da maioria dos remédios que o pobre ia buscar na farmácia dos trabalhadores. Alguns que eram pagos, mas com 90% de desconto. E agora, José? E agora a saúde, que já vai bem ruinzinha, está a caminho do beleléu. Junte-se a isto a impossibilidade de comer o que já se comia mal, e diminuindo ainda mais o volume da comidinha ruim, mistura-se tudo e chega-se à terrível conclusão de que, na verdade, o governo deve estar querendo fazer um programa de controle da população, impedindo o nascimento de novos por absoluta falta de assistência de maternidades e provocando a mortalidade de outros, por tudo o que já dissemos acima. Pode ser que assim eles resolvam o problema da inflação, dos custos do governo, do menos médicos, do menos tudo neste país gigantesco, que vagarosamente vai mostrando que neste solo de há muito sumiu a mãe gentil. Que pena. Parece que por conta de uns poucos que já são muitos, vamos continuar querendo apenas acreditar que este é o país do futuro. Do futuro, viu? Porque do presente, ai, ai. Lindas palavras, Geraldo.
emocionante. Eu não quero que elas sejam lindas, eu quero que elas Vamos sejam... fazer realidade. Eu quero que elas sejam Elas realidade. provoquem. Eu quero que uma OAB... Mas eu digo atuante, lindas nesse berre e sentido. grite também. Vamos gritar, Geraldo, acho que é muito importante. Vivemos momentos muito difíceis, realmente um momento muito difícil do país. E precisamos de ideias novas, porque temos problemas novos a serem resolvidos. Precisamos de uma sociedade mais reativa, mais criativa para enfrentar, de mãos dadas, unidos, sempre unidos, para construir um futuro melhor para as nossas gerações que se avizinham. Muito bom, belíssimo. Olha, a sua encerramento. colocação de belas palavras no sentido de instigar, de motivar, de tirar as pessoas da zona de conforto. Exatamente. E é isso que nós precisamos. E eu queria, inclusive, conclamar, viu, já que a gente falou a idade, eu queria conclamar os inúmeros que estão por aí para... Não para não, gente! Quanta gente me pergunta, diz assim para mim, tu não parece a idade que tem não. Eu digo, tá certo. Qual é o segredo? Os neurônios. Eu não deixo os neurônios pararem de funcionar. Se deixar... E não pode. Se deixar, acaba. Então não vamos deixar os neurônios parar de funcionar. O alemão ataca. Se deixar vamos- funcionar, o alemão ataca. Vou pedir licença para, em não sendo advogado, dizer eu também sou OAB. E luto pela união dessa OAB também da mesma maneira. Ok? Obrigado a Geraldo. vocês. Obrigado a você, Geraldo. Obrigada. Obrigado a vocês que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um Almoçando com Notícias, se for repetição, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara de segunda a sexta. O mais importante é que ele mandou dizer que quer. E quando ele manda dizer que quer, os encontros estão marcadinhos. Obrigado, gente.